3, tá? Verso 13 do capítulo 9 até o verso 23. Tá bom? Diz o seguinte, a palavra de Deus. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Verso 14. E era dia do sabate, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então, outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. Ele lhes disse: ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei e vejo. Verso 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o dia do sabate. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Verso 17. Eles disseram novamente ao homem cego: o que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? Ele disse: ele é um profeta. Verso 18. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele. Que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. Verso 19 agora. E eles perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Verso 20. Seus pais responderam e disseram-lhe: nós sabemos que este é nosso filho, e que ele nasceu cego. 21. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Verso 22. Essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus. Pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verso 23 e último. Portanto, seus pais disseram: ele já tem idade, perguntai a ele. Até aqui, tá? Vamos orar? Que o Espírito nos guie, nos dê compreensão do texto, que haja arrependimento, que haja conversões, que Deus nos conduza, amado, através da palavra. A eficácia está nela. Nós sabemos e cremos nisso. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, nesse momento estamos aqui diante da sua palavra, a qual já foi lida e agora será explanada, explicada e aplicada em cada um de nós. E isso, Deus, essa aplicação, ela é totalmente dependente, exclusiva do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa, Deus, trazer essas palavras aos nossos corações, nos santificar e nos conduzir, e que faça sentido, e nossas vidas sejam transformadas mediante, Deus, a esse convencimento da sua palavra. Que o Senhor entregue também, Pai, a fé, a regeneração, através, Deus, do anúncio dessa palavra. Que o Senhor, Deus, venha de encontro aos necessitados, àqueles que te buscam. Ó Pai, nos ajude agora. E esse pregador, Senhor Deus, que o Senhor me dê a fidelidade, que o Senhor me conduza, me lembre, e que tudo o que eu venha falar seja para a tua honra e tua glória, Deus. Muito obrigado por esse momento. Nos conduza, e é isso que pedimos, Pai de amor, e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, semana passada vimos o milagre propriamente dito, a restauração da vista deste cego de nascença. Nós vimos que ele causou um certo impacto na redondeza. Esse homem, quando viram ele, seus vizinhos, começaram a perguntar: como é que você vê? É ele, não é ele? E ele disse: sou eu. Quem te curou? Jesus me curou. Porém não foi o suficiente. Vemos agora que levaram ele até os fariseus. E o ponto chave do capítulo 9 é o milagre que representa a declaração que Cristo fez, provavelmente na festa dos tabernáculos, no capítulo 8, verso 12,
aonde ele disse: eu sou a luz do mundo. E agora, ao efetuar esse milagre, ele exemplifica na prática o que realmente ele faz. O que é dar luz? O que é ser luz? É trazer os olhos espirituais às pessoas que creem nele. Veremos agora a incredulidade de alguns, principalmente os líderes judeus, que ao ver o milagre eles tentam invalidá-lo, eles tentam descredenciar e arrumar subterfúgios, meios para dizer que Jesus era um falso profeta, era um endemoniado. E é muito importante você fixar muito bem nos personagens que encontramos aqui nesse debate, porque esse diálogo se estenderá até o capítulo 10 de João. Estamos pregando no Tabuão, capítulo 10, e é uma continuação daquilo que estamos vendo aqui hoje. Então fiquem atentos, observem o desenrolar dessa narrativa de João. Esse capítulo tem as 7 cenas que eu já falei aos irmãos semana passada. O primeiro é o milagre do verso 1 ao 7. Segundamente, vemos o homem sendo interrogado pelos seus vizinhos, dos versos 8 ao 12. Isso já foi pregado. Agora o homem é interrogado pelos fariseus, o texto de hoje, verso 13 a 17. Veremos também, num quarto momento, uma quarta cena, onde os pais do ex-cego são interrogados, dos versos 18 ao 23, que será a conclusão do sermão de hoje, até o 23. E quinto, o homem será interrogado novamente, dos versos 24 a 34. E sexto, Jesus Cristo procura esse homem, que no desfecho de toda essa conversa, ele será expulso da sinagoga. E no sétimo, veremos o significado do milagre, do verso 39 ao 41. Uma ênfase de João. Perceba, o Evangelho de João que enfatiza a crença em Cristo. O objetivo dele é esse. Capítulo 20, verso 31, retrata o objetivo de João. Que aqueles que leiam esse Evangelho possam crer, tanto judeus quanto gentios. E também ele documenta a recusa de Israel em acreditar. Eles realmente eram como o Senhor caracteriza eles, uma geração incrédula, conforme Marcos, capítulo 9, 19. Jesus disse a Nicodemos o seguinte: se eu lhe disse coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, Nicodemos, no capítulo 3 deste evangelho, era alguém que não tinha olhos espirituais, cego. E agora, irmãos, a sessão que estamos contém um registro deste exame. E nós vamos perceber que dentro do objetivo de João, ele sempre ressalta uma fé genuína através de um contraste. Os irmãos já perceberam em todos os capítulos que ele apresenta aquilo que é ruim para trazer aquilo que é bom. E esse é um método de ensino. Talvez você ensine seus filhos dessa forma. Você está vendo aquele parâmetro ali, filho? Aquilo é o que você não deve ser, para depois você apresentar o que deve ser. João utiliza deste método, estabelecendo contrastes, irmãos. Mas para entender melhor o objetivo aqui do autor e a mensagem que temos para hoje, vamos entrar no texto, a partir do verso 13. Lerei agora, irmãos, utilizarei a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Então o homem é levado. Nós vimos que houve uma divisão causada nas pessoas diante do milagre relacionado. Vamos revisitar o verso 8 e o verso 9 para ver isso. Onde o verso 8 diz: portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? O verso 9 vai dizer: alguns diziam, este é ele. Outros diziam, parece-se com ele. Mas ele dizia, eu sou ele. Então vemos aqui uma divisão. Vemos um impasse. Como resolver isso? Eles acharam uma possível solução. Vamos levá-lo para os fariseus, para julgar essa causa. E assim foi.
Alguns sabiam que sobre ele, então levaram para os fariseus, e era natural buscar uma explicação das autoridades religiosas. Se existisse alguém para resolver esses dilemas espirituais, porque nós vimos, pela própria concepção dos discípulos, que ser cego era natural daquele que era pecador, né? Ou oriundo do pecado, uma consequência de pecado. Tanto que os discípulos perguntam: Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Então eles estavam nesse impasse. Causou um impacto na sociedade. Vamos levar para quem? Para aqueles que são os entendidos, né? Os espirituais. E eles resolverão o caso. Amados, a essa altura, os vizinhos levam o homem curado aos fariseus. Então perceba, eles estão levando um homem que vê, que enxerga, para homens que são cegos. É claro que eu estou falando isso em âmbitos espirituais. E como você sabe que esse homem que foi curado, ele estava realmente vendo espiritualmente? Porque no final do capítulo 9 vocês verão que ele adora a Cristo. Ele se prostra a Cristo. Então vejam, irmãos, o que está acontecendo. O contraste que eu disse aos irmãos que João utiliza como objetivo. Levando alguém que crê para pessoas julgar ele, pessoas que não creem. E nós veremos alguns resultados. Amados, na mesma medida em que os olhos da alma do homem é curado, são abertos, para aprofundar a sua fé, o que acontece com os fariseus em contraste? Eles mergulham cada vez mais fundo no obscurantismo espiritual, em trevas densas. Amados, o que veremos aqui hoje é a hipocrisia, é sempre uma soberba cruel, vivendo inflados com uma falsa opinião acerca de sua santidade. Eles se sentiam os principais feridos pela doutrina do Evangelho, o qual condenava toda simulação de justiça nutrida por eles. Todos eles lutavam em prol do seu próprio poder, o reino, sobre o pretexto de empreender a manutenção da lei. Então, amados, o que podemos ver inicialmente é que alguém que realmente crê em Cristo está sendo levado para pessoas que têm uma falsa aparência de religiosidade, uma falsa santidade e vida piedosa, apenas aparência. Porque os fariseus se julgavam, irmãos, superiores. Eles se julgavam, amados, como os detentores da lei, aptos para julgar qualquer causa. E no verso 14, tem um detalhe muito importante. Diz João: e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Era sábado. Amados, Cristo intencionalmente escolheu que dia para curar aquele homem? Sábado. Pergunta: poderia ser segunda? Poderia ser terça? Poderia ser quarta? Poderia ser quinta ou sexta-feira? Ou domingo? Ele escolhe qual dia? E o que representa o sábado para os judeus? É esse o dia que ele escolhe. E não é a primeira vez que ele faz isso. No capítulo 5, verso 10, no paralítico do tanque de Betesda, nós vemos que ele escolheu justamente o sábado. E por que ele faz isso? Ele tem um intuito, irmãos. Tudo que Deus faz, e Cristo diz: eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Ou seja, escolher o sábado para curar é algo pré-determinado por Deus. E ele fez aquilo com consentimento de Deus. Então isso tem um propósito. Ele tinha um intuito, irmãos, de propiciar aos judeus um motivo de escândalo. Ele queria, por intenções próprias, causar um escândalo entre aqueles homens. Ele já havia descoberto, no caso do paralítico, ele já tinha passado por problemas quanto a isso, que esta obra era passível de calúnia. E porque ele não evita o escândalo, irmãos. As pessoas pensam: por que Jesus não evitou o problema, né? Jesus é aquela figura hoje, né, moderna, né?
um Deus amoroso, e realmente amoroso, né? Mas pacífico, que não entra em problema nenhum. Não é o que vemos no texto. Ele não evita o escândalo. Se não porque o escândalo promovido pelos homens tenderia a engrandecer o poder de Deus. Esse escândalo que ele causa mediante o milagre, num sábado, tem um propósito final: glorificar, engrandecer, enaltecer o milagre e assim destacar a divindade. Então, amados, sábado é o dia escolhido por eles, e assim começamos a ter algumas percepções sobre a conduta de Cristo. Que quando, amados, a matéria, o assunto é glorificar o nome de Deus, não existem valores em jogo. Valores estes que para esses homens estavam acima das obras de Deus. Perceba, irmãos, que muitos de nós às vezes nos calamos. Muitas vezes nós permanecemos neutros. Por quê? Não, eu posso perder o meu emprego. Não, eu vou entrar num problema. Mesmo que para isso você negocie os seus valores e a sua fé. Sendo que esse seria um momento oportuno para você defender a sua fé, enaltecer a Deus e realmente responder à razão daqueles que lhe pedem explicações. Jesus nos mostra que entre glorificar a Deus através das suas obras e permanecer calado para agradar os homens, ele fica com seus princípios e enaltece a Deus. O que nós fazemos? O que nós escolhemos? A prática da boa vizinhança. Quais são os limites para isso, irmãos? Quais são os limites para você manter-se calado? O silêncio de um justo, Senhor, amados, o silêncio de um justo, ele é ensurdecedor. Um justo calado, ele causa sérios danos na sociedade e no meio onde ele vive. Nós não fomos levantados, salvos por Cristo, para nos mantermos calados. Nós fomos chamados para anunciar as boas obras de Cristo, anunciar o Evangelho. E a qual custo? Não tem custo. Não tem custo. Custe o que custar. Minha vida está em jogo. Meu salário está em jogo. Meus filhos em jogo. Opa, e filhos e pais nós veremos nesse texto. O texto ainda diz, no verso 14, João fala que era sábado quando Jesus fez lodo e abriu os olhos do cego. A cura, o milagre e os meios para isso não importam para esses homens. Os desejos deles já foram revelados lá no capítulo 5. No embate que ele teve em Jerusalém, muito provavelmente com os mesmos homens, e esses homens queriam matá-lo. Você vê isso no capítulo 5, verso 18. Jesus demonstra que sua atitude deliberada em levar o reino às pessoas deve ser feitas mesmo debaixo de acusações. E vocês vão perceber que as coisas só vão piorando. A perseguição a Jesus só vai piorando. Aí eu te pergunto, ele se cala? Ele se ausenta de Jerusalém? Pelo contrário, ele vai no meio das festas. Ele permanece em Jerusalém e começa e continua a declarar o Evangelho e a confrontar esses homens. Amados, a coragem, a atitude em Cristo, nós devemos observar e nos perguntar, porque isso nos confronta quanto ao nosso posicionamento em todas as esferas que nós vivemos. Verso 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo.
Outra vez os fariseus também perguntaram. As pessoas já tinham ouvido essa confissão, correto? Os vizinhos. Ele já tinha falado. Dos próprios lábios do ex-cego. E agora os fariseus também se tornam testemunhas dela. Os quais poderiam ter objetado que um boato tinha infundadamente circulado entre a plebe. Né? Porque para eles era a plebe, né? esse pessoal. E que tinham crido sem qualquer fundamento. Poderia ser uma argumentação dos fariseus. Então eles lançam a pergunta ao homem: como lhe abriram os olhos? Como foi isso? Amado, não pode existir aqui tamanha hipocrisia. Esses homens não estão preocupados com a cura em si, pois os fatos são irrefutáveis, porque tem um homem que está na frente deles enxergando. E esse homem, diz o texto no verso 8, que ele ficava mendigando. E provavelmente o local onde se tinham essas pessoas pedindo esmolas era próximo ao templo. Era um local de rota. Assim também como o paralítico no tanque de Betesda. Era na porta das ovelhas, ou seja, aonde eles levavam sacrifícios, era caminho do templo. Então era um local oportuno. Não se diz aqui o relato de João quantos anos esse homem tinha. Mas sabemos que ele nasceu cego. Então tudo indica que ele mendiga há muito tempo. Então, amados, a figura desse homem, até mesmo pela reação dos vizinhos, ele era uma figura que todo mundo tinha conhecimento. Sabia quem era. Pergunta aos irmãos: você acha que existe a possibilidade dos fariseus aqui conhecerem, já terem visto esse homem mendigando? Não há dúvida quanto a isso, irmãos. Então, amados, eles sabiam de todos os fatos. E a pergunta é hipócrita. Como lhe abriram os olhos? Estão preocupados com a cura? Não. Estão preocupados com a felicidade que aquele homem está vendo? Não. Não estão preocupados. Toda pergunta é um início de se chegar a um culpado de violar o sábado. Como já havia acontecido com um paralítico lá no capítulo 7, 23. Então você percebe que João, ele pega os milagres, porque ele não lista todos os milagres, correto? Mas o que ele escolhe tem uma conexão com o objetivo que ele quer traçar. E nos ensinar. O paralítico é muito semelhante ao que acontece aqui no capítulo 9. E o texto diz: e lhes disse. Então o homem, o ex-cego responde: pois lama nos meus olhos, lavei e me vejo. Perceba, irmãos, que a resposta do homem ex-cego, ela já nos parece aqui um pouco diferente. Na primeira vez que perguntaram para ele, né, os versos 6, 7 e 11 são onde ele relata isso, ele parece dar mais detalhes. Né? Veja, por exemplo, no verso 10 e 11. Vamos comparar a primeira resposta com a resposta que está em tela aqui agora. Diziam-lhe, portanto: como foram abertos teus olhos? Ele respondeu e disse, atenção para a resposta dele: um homem chamado Jesus fez lama e ungiu meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Nossa, bastante argumentos, bastante informação. E agora como que ele responde? Pois lodo sobre meus olhos, lavei e me vejo. Resumiu. O que isso nos indica? Que esse homem ele já está tendo uma certa cautela. Ele já está vendo que alguma coisa está acontecendo. E ele responde resumidamente. Verso 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão ou discussão entre eles. Aqui nós começamos a encontrar um silogismo. O que é o silogismo? Silogismo são conclusões retiradas de premissas. O que é uma premissa? Um homem pecador
não pode fazer tais sinais. Ou seja, nós temos uma conclusão retirado de uma argumentação. Tá? Isso é chamado de silogismo, ou seja, raciocínio dedutivo estruturado, formalmente a partir de duas proposições, ou seja, premissas, das quais se obtém por inferência uma terceira conclusão. Tá? Exatamente isso que estamos vendo aqui no texto. Primeiro, irmãos, então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então, os fatos de não guardar o sábado, e conclui-se que não pode se ser de Deus. E automaticamente também conclui, silogismo puro, que se ele não guarda o sábado, não é de Deus, esse milagre então não provém da divindade, não é algo que vem do alto. Silogismo. Então aqui começam as batalhas do silogismo. O primeiro grupo baseia-se na premissa de que um homem que quebra a lei do sábado não pode ser de Deus. Uma inferência que levou à conclusão absurda, com base na cegueira do legalismo. E dizia o outro, segundo grupo aqui do silogismo: como pode um pecador fazer tais sinais? Então, se um homem fosse um pecador, ele não teria condições de fazer o que ele fez. Conclusão, ele é de Deus. Silogismo. Tá? O silogismo vagamente sugerido pela pergunta da minoria baseia-se na premissa de que qualquer pessoa que cura um cego, especialmente um cego de nascença, coisa que é incomum para os judeus, nunca havia visto nada parecido, ele é de Deus. Este segundo silogismo vai ser usado pelo próprio ex-cego nos versos 31 a 33. Ainda assim, não afirmam nada. Né? Esses homens que estão aqui discutindo, percebam, eles não afirmam nada. Não, foi Jesus, Filho de Deus. Eles não afirmam nada. Eles ficam nesses embates e tirando conclusões. Amados, nós começamos a perceber alguma coisa relacionada no contraponto da fé genuína. A incredulidade, ela ama o silogismo. A incredulidade, ela ama as inferências baseadas em premissas falsas. E nós começamos a observar que essas dúvidas não chegam a conclusão nenhuma. E pecador, irmãos, que o segundo grupo de silogismo aqui que fala como um homem pecador, porque essa era a concepção que o primeiro grupo estava tendo, porque não guarda o sábado. É o termo utilizado em Marcos 2, verso 16. Pecador aqui, amados, significa homem profano, homem imoral. Olha só, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? O termo aqui, ele se refere a alguém imoral, alguém sujo, alguém que gosta de orgias. É isso que se referem a Jesus. Tá? Por quê? Porque ele não guardou o sábado. E havia dissensão entre eles. A falta de entendimento espiritual da lei gera uma confusão. A conclusão óbvia é que Jesus não havia transgredido a lei do sábado, mas transgredido a interpretação equivocada dos escribas. Porque aonde que guardar o sábado exclui os atos de misericórdia? Nenhum. Em nenhum lugar vemos isso. Porque se fosse para circuncidar o filho de alguém no sábado, isso era feito. Agora, quando era para purificar e salvar um homem todo, isso era pecado. Então Jesus não quebra lei alguma. E a partir daí era inevitável concluir que a interpretação vigente sobre a lei do sábado precisava ser revista por esses homens. E por isso que houve discussão. Guardou ou não guardou? É pecador ou não é pecador? Então, amados, a incredulidade, ela é algo que só gera dúvidas e mais dúvidas. Ninguém chega a conclusão nenhuma e ficam batendo cabeça. Mas perceba, irmãos, os sinais de juízo que nós conseguimos destacar aqui nesse texto
Deus pode facilmente usar um meio de graça, perceba, para trazer condenação para homens infiéis. Um meio de graça para trazer condenação para homens infiéis. Um milagre constatado, porém, o que gerou esse milagre? O que gerou esse meio de graça? O que gerou o ato divino de Cristo? Divisão e incredulidade. Não se iluda com a segunda opinião, pois muitos que constatam milagres e consideram santos são destruídos pelos mesmos por não crerem verdadeiramente. O que aconteceu com aquela multidão que queria pão? João capítulo 6. O que aconteceu? O que Jesus falou? Vocês me seguem porque vocês querem se saciar. Vocês não creem em mim. Isso, irmãos, deveria nos despertar um temor absurdo. Porque o fato de Deus te dar uma igreja bíblica, o fato de Deus te fornecer a Bíblia, o fato de Deus te colocar num país onde você tem acesso livre às Escrituras, isso pode ser tanto bênção para você quanto sua própria condenação. Jesus efetuou um milagre na frente desses homens. O que se espera de um milagre feito das mãos de Deus? Que gere conversão, que gere pessoas crentes nele. Mas o que gerou? Divisão, discussão e incredulidade. Isso nos coloca para pensar. De tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida, amado, de tudo aquilo que Ele tem te disponibilizado, o que isso, esses meios de graça, tem gerado em você? Você tem crescido em conhecimento, em graça, em vida piedosa? Quais são os efeitos dos fatores positivos, divinos, os meios de graça que Deus tem disponibilizado para você? Você tem se tornado uma pessoa mais arrogante? Você tem se tornado uma pessoa que só entra em discussões? Em inferências? Cada vez mais dúvidas e dúvidas? E vida piedosa não se acha na sua vida? Como você tem cuidado da sua esposa? Como você tem cuidado dos seus filhos? O que Deus tem te dado tem sido transformado em quê? Na prática, na sua vida. Meios de graça, bênçãos de Deus, podem servir para te condenar. Aí você pensa, oh, como Deus é bom, olha o tanto de coisa, me deu uma igreja bíblica, me deu irmãos que falam da mesma coisa que eu, olha só onde eu estou com meus filhos na igreja. O que isso realmente significa? Já parou para pensar nisso? A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus não dá nada para você sem propósito. Essa é a palavra. Sem propósito. Isso deve nos fazer pensar. Porque a incredulidade, que é vista nesses homens, rejeita o meio de graça, o milagre feito por Cristo. Verso 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que abriu teus olhos? E ele respondeu: que é profeta. Tornaram, pois, a dizer ao cego: quanto mais diligentemente eles perguntam, inquirem, mais impressionantemente a verdade de Deus se destaca. E assim, quando vemos os perversos engendrando tudo o que podem para esmagar a verdade de Deus, não temos motivo para temer. O máximo que podem fazer é tornar a luz cada vez mais brilhante. O que eu quero dizer com isso, amados? Quanto mais esses homens incrédulos perguntam e tentam distorcer a verdade, tentam sumir com a verdade, mais ela aparece. A cada pergunta feita, a cada atitude dos incrédulos, a verdade ganha mais corpo. O que isso nos motiva? Que, amados, quando você tem um compromisso com a verdade, quando o seu coração está firmado na palavra de Deus,
Não existe condições adversas que irá destruir, eliminar, extirpar a verdade. Agora eles perguntam: o que você diz desse que abriu os teus olhos? Ele diz: ele é profeta. E outra coisa, cada vez mais o olho dele está vendo. Cada vez mais os olhos espirituais estão vendo. Porque um dos ofícios de Cristo é profeta. É o que ensina. E a batalha teológica está acontecendo aqui. É sábado, é pecador, não é? E esse homem que mendigava, cada vez mais vendo Jesus de perto. Que dizes? Ao pedirem ao cego sua opinião pessoal, agem assim não porque desejasse estabelecer a verdade, com base no testemunho dele, não. Ou que visse algum valor naquele homem, mas porque esperavam que o homem, trêmulo de medo, respondesse de acordo com os desejos deles. Isso reflete o total desespero e confusão. Talvez esteja faltando aqui uma visualização do cenário. O que está acontecendo aqui? Este homem está sozinho. Levaram aos fariseus, então provavelmente é um local fechado, onde os fariseus estão com um concílio inquirindo ele. E ele, como um judeu, ele sabe muito bem que se as suas respostas não forem favoráveis, satisfatórias, algumas implicações podem ocorrer na vida dele. Isso é explicado no próprio texto, na resposta dos pais. Porque eles estavam com o quê? Medo. Opa! Medo do quê? Amados, uma expulsão da sinagoga, ela tem algumas implicações. Quais? Se eu sou um judeu expulso da sinagoga, e, por exemplo, eu tenho meu negócio, eu tenho uma venda onde eu vendo pão, frutas, as pessoas não compram mais de mim. Se eu tenho um terreno, quero vender, ninguém compra. Se eu preciso de ajuda financeira, ninguém me ajuda. Meus amigos não estão mais comigo. Porque a pessoa que é expulsa da sinagoga, ela ganha um estigma. Ela ganha uma marca. Não é de Deus, é um pecador. Por isso que perguntaram aquilo. Por que você está sentado com esse tipo aí? Porque aqui publicanos, irmãos, pecadores, essa aqui é uma classe que não era aceita na sinagoga. Tá? Publicanos eram próprios judeus que cobravam impostos a mando de Roma. Então eram tidos como traidores. Mateus era um deles. E ele respondeu: é profeta. Então, amados, você vai percebendo que o homem, ele não é intimidado. Você vai percebendo que esse ex-cego, que acabou de receber as vistas, acabou de receber a visão, e pressionado, sozinho, ele responde de maneira curta, porque ele já está percebendo o que está acontecendo ao redor dele, porém não falta com a verdade. É profeta. O que esperar de um mendigo que viveu sua vida nas margens da sociedade, pressionado pelas autoridades? Certamente esperaria que ele ficasse assustado e trêmulo. Você já pensou? O homem lá numa escuridão, não via nada, daqui a pouco joga lama na cara dele, ele vai lá no tanque de Siloé, volta vendo, os dizem: não, é ele, não é? Não, vamos levar para os fariseus. Coloca ele numa sala, coloca esses homens ao redor dele, ele já sabendo do risco. Imagina o turbilhão de informações na cabeça desse homem. Era para esse homem estar assim, ó. O que está acontecendo? Amados, o homem demonstra um progresso em conhecimento. O homem demonstra convicção. O homem demonstra coragem. Saiba que por meio de Jesus, Deus tinha se revelado a ele por meio desse milagre. E certamente, quem revela a Deus de uma forma tão notável, responde dessa forma: é profeta. Ousadamente, ele afirma que Cristo é profeta.
devemos com razão atribuir isso à graça de Deus, com certeza. De modo que tal ousadia venha a ser outro milagre na vida desse homem. E se ele tão ousado e publicamente reconhecia Cristo como profeta, embora não soubesse até então que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, porque no final vocês vão ver, ele pergunta, quem é este para que eu creia? Cristo pergunta, você crê no Filho de Deus? Ele, quem é esse? Me mostre. E Jesus fala, está falando contigo. Amados, embora ele não soubesse até então que o Senhor era Jesus, o Filho de Deus, quão distosamente é a traição daqueles que, subjugados pelo medo, ou negam, ou mantêm o silêncio sobre ele. Ainda quando saibam que ele se acha sentado à destra do Pai. E é aqui que as coisas começam a separar uns dos outros, e o texto começa também a nos confrontar. Quantas pessoas, quando acometidas do medo, pressionados, e falam, ei, você crê em Cristo? Negam ou ficam em silêncio. A pergunta-chave é, você no lugar desse homem, com a fé que você tem, você permaneceria? Com os riscos de ser expulso de uma sinagoga, você colocaria tudo? Você agiria como ele? Essa pergunta precisa de uma resposta. Você falaria, não, foi Jesus, como ele disse para os vizinhos. Ele é profeta. Ele me curou. Como você reage quando a sua fé é colocada em xeque? Como? Como você reage quando você é colocado em xeque, amado? Fica estagnado, parado, em choque, com medo, trêmulo. Vamos, responda! Você crê em Cristo? Fale! Por que você vai para a igreja? Por que você está aqui? Qual é a sua fé? O que você crê? Em quem você crê? Você permanece resoluto, firme, mesmo que tenha que perder pais, irmãos, filhos, esposa, o que seja. Verso 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. O incrédulo não é por falta de provas que ele não crê. É porque ele não quer crer. Porque ele ama a mentira. Ele não ama a verdade. Mas tudo bem, chamaram os pais. O texto diz claramente que os judeus não creram que ele tivesse sido cego, tá? Então o que isso induz? Que eles falam, não, isso aqui ele sempre viu, sempre enxergou, né? Há duas coisas que devem ser observadas: que eles não criam que um milagre fosse realizado e que, deixando-se voluntariamente cegar por um perverso ódio de Cristo, não conseguiam perceber o que se manifesta. Pois o que os impede de ver a obra de Deus posta diante dos seus olhos. Colocasse lá, quantos dedos tem aqui, cego? 5. Que cor é que ela passa? Azul. Ele respondia. Isso é a cegueira espiritual, irmão. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, fala sobre essa cegueira. Veja só. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Para os que estão perecendo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem que é o cego aqui no texto agora? Isso se chama falta de compromisso com a verdade.
Você apresenta fatos para a pessoa. Você prova por A mais B, que é isso que a palavra apresenta. E o que ela te diz? Eu não quero. Eu não aceito. Não quero acreditar nisso. Mas você leu aqui? Uma irmã lá no Tá Bom falou para mim hoje assim que veio um parente dela, né, pentecostal, tudo mais. Falou para ela, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Ela, não é bem assim não é isso que a palavra diz não. É sim, aí começou o debate. Aí ela manteve e falou, vem cá. Abriu em João capítulo 8, verso 44. O que está escrito aqui? Vós sois de vosso pai, o diabo. O que está escrito aí? Vós sois do vosso pai, o diabo. A pessoa começou, não está escrito isso aí não aceita. A pessoa leu, a pessoa pronunciou, mas ela não quer acreditar. Conhece pessoas assim, irmãos? Infelizmente, isso é característico da incredulidade. O homem está na frente deles, vendo, com os sentidos, passasse uma mosca, ele ia ver tudo, as cores. Eles conheciam esse homem também. Mas era o suficiente? Não é. Crer que esse homem tinha sido cego e tinha sido curado de sua cegueira seria o primeiro passo para acreditar a Jesus um milagre notável, e isso eles não queriam. Esse passo eles não queriam dar, da mesma forma que uma pessoa frequentemente acredita no que ela deseja acreditar. Também não acredita no que não quer acreditar. Você é esse tipo de pessoa? Que você acredita no que você quer acreditar? E que você não acredita no que você não quer acreditar? Ou seja, quem que é o centro das decisões entre acreditar ou não? Você. Será que a nossa atitude não tem que ser diferente? Olhar para a palavra, está aqui. Tá bom, então vamos aplicar pelo menos as regras mínimas, né? Para o entendimento correto do texto. Contexto, exegese, uma breve hermenêutica. Vamos ver, é isso mesmo que está falando? Quando ele fala, vós sois do vosso pai, o diabo, será que é isso mesmo que ele está dizendo? Aí você lê tudo. Não, é isso mesmo que está escrito. É isso que ele está dizendo. Aí você chega, mas eu não quero acreditar nisso. Você é esse tipo de pessoa? Isso é falta de compromisso com a verdade. Você não ama a verdade. Porque se está aqui, e se você aplicou as técnicas exegese, irmãos, não é uma técnica bíblica, apenas para teólogos. Tem exegese, por exemplo, em direito. Sabiam disso? Que é pontuação, vírgula, é gramática pura. Você aplica a gramática para entender o texto. Isso é o básico. Chega à conclusão, é isso mesmo que está escrito. Não quero. Já pensou, meu filho, um advogado vai lá na Constituição, está escrito aí que matar é crime? Tá escrito, não, mas não quero. Não quero. Quero mudar a Constituição. Está cheio de gente assim, irmão. Está cheio de gente assim. Enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Eles não acreditaram que esse homem tivesse sido cego e tivesse recebido a visão, até que chamaram seus pais. Acreditaram nesses dois fatos depois? Adiantou? Não, vocês verão que não. Verso 19. Perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho? Perguntaram para os pais. Que vós dizeis, tendo nascido cego? Veja só, que vós dizeis. Não é eu que estou falando, é vocês. Como, pois, vê agora? Então eles lançam aqui 3 perguntas, né? É este o vosso filho? Primeira pergunta. Porque tem a chance, então, de ser um impostor, né? De ser alguém ali. Então é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Então nasceu cego mesmo? Segundo vocês falam? Como, pois, ele vê agora? Apesar das evidências e testemunho claro e inequívoco do homem, os judeus não acreditaram nele. Que ele tinha sido cego e tivesse recebido vista.
como aqueles no versículo 9. Decidiram que talvez fosse um caso de identidade equivocada. É ele? Não é? Por isso, lançam mão dessa primeira pergunta. Que vós dizeis ter nascido cego, o fato do milagre era tão notório, diante deles, e quanto a vontade em não querer acreditar, também era grande. Não sendo suficiente o testemunho do ex-cego, perguntam mais uma vez, agora aos pais. E tudo indica que o homem não estava presente. Por quê? Verso 24 diz o quê? Então chamaram novamente o homem ex-cego. Então é aquele cenário. Tira o cego, o ex-cego, e coloca os pais agora. Pressão. Pressão neles. Tem que responder, senão você já sabe a consequência. Pressão. Uma atitude argilosa de tentar pressionar os pais agora. E agora, João, ele é muito cirúrgico. Vocês viram que o homem já foi inquirido. Esteve nas mesmas situações, correto? Agora colocar os pais. Analise, segundo o texto, a atitude dos pais em comparação com a atitude do ex-cego, o filho. Eles perguntam ainda aos pais: como, pois, vê agora? A terceira pergunta contém um teor de aceitação. Perceba. De que realmente ele estava vendo. Não podemos afirmar se realmente esses líderes judeus não o conheciam. O que pela mendicância, como eu falei para os irmãos, prova, né? Tudo indica que sim. Mas é notório que a questão não reside no mendigo, paz ou milagre, e sim na negação e ódio de Jesus. Se eles estão querendo invalidar o milagre, através dessas perguntas, vocês percebem que eles acabaram de cair em contradição. Como, pois, vê agora? Opa, então tá vendo? É isso mesmo que você está dizendo? Mas sua intenção não é querer negar? Agora você fala que está vendo. Verso 20. Seus pais lhes responderam. Agora compare a atitude dos pais com as do filho. Sabemos que este é o nosso filho. Beleza? E que nasceu cego? Respondeu duas perguntas. Foram três, correto? Seus pais lhes responderam, buscando dar uma resposta intermediária. Perceba. Responde com cautela, pressão, estão ali naquele concílio. E isso explica o verso 22. Tá? O que diz no 22? Essas palavras disseram seus pais porque eles temiam os judeus. Pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Um fato notório da alegria está diante dos olhos do pai. O que me pergunto é onde está a alegria de ver seu próprio filho vendo? E outra, por que ele mendigava? Seus pais eram pobres ou negligenciavam os cuidados? A pergunta é, você tem um filho que nasceu cego e que agora está vendo, e você não se alegra? E você não é grato? Se é meu filho, quem te curou? Foi um tal de Jesus. Eu ia correndo agradecer. Obrigado, Jesus. Você fez um bem tamanho para o meu filho. E outra, meu filho é cego. Mendigando. Não é estranho isso para você? O que ocorreu? O texto não informa. Mas perceba o caminho intermediário que esses pais tomaram. Eles dizem, sabemos que este é meu filho. Por meio desta declaração aberta, que identificava esse homem como seu filho, e que testemunhava que não se trata de um erro de identidade, quanto mais perguntas são feitas, como eu disse aos irmãos, mais evidências aparecem em favor de Cristo. Esses pais estavam forçando os judeus a acreditar a Jesus o milagre notável. Segunda resposta, é que nasceu cego. Então é nosso filho e nasceu cego. E esse é o cerne da questão levantada. Podemos até falar que o erro de identidade parece um absurdo. Mas este é crucial. Aqui envolve o ato divino do Senhor Jesus.
Porque ao confirmar que ele nasceu cego e agora está vendo, é notório que houve um milagre. É indiscutível. A validação que realmente é luz do mundo e luz dos cegos, luz aos cegos. Os pais espantam as dúvidas, mas ainda falta uma resposta. Quais foram as 3 respostas, irmãos? As 3 perguntas, perdão, lá no verso 19. É este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Essa última pergunta é o ponto da questão. E vamos ver como eles responderam. Olha a resposta dos pais. 21. Mas, começam com um mas, né? Mas, como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, olha só, tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Que caminho que os pais tomaram? Pergunta é, ele falou para a vizinhança inteira, na resposta, lá no verso 11, um homem chamado Jesus fez lama, e os pais não sabem. Os vizinhos todos sabem, mas os pais não sabem. E existe uma forte probabilidade, uma grande probabilidade, desse homem ao ganhar a vista, fosse para casa. Os vizinhos viram, foi para onde? Quem que é vizinho? Vizinho de onde eu moro. Então foi para onde? Mendigar na rua? Ele não, agora não estava mais mendigando. Foi para casa. Fazer o que em casa? E os pais não sabem. Mas como agora vê, não sabemos. Eis que aqui começamos a perceber a incredulidade dos pais. O cego respondeu o quê? Ele sabia como foi curado? Ele sabia quem o curou? Você viu a resposta daquele homem? E agora percebe a resposta dos pais? Amados, falta de amor com o seu próximo e para com Deus que efetuou tamanha obra de graça. Eles sepultam a graça de Deus por medo. Não se alegram, nem muito menos falam a verdade, como sugere o verso 22. Eles responderam isso porque estavam com... Então o fator da resposta deles foi o medo. Isso sugere o quê? Que eles sabiam a verdade e mentiram. Entre a incredulidade e a fé, põe uma coisa na sua cabeça, amigo. O teu pai está disposto, pela incredulidade no coração dele, a te entregar à morte. Se um dia a igreja for perseguida e você está numa casa onde os seus pais não creem em Cristo e perguntarem lá, aqui tem algum cristão? Fale agora ou você morre. Não tenha dúvida de que o seu pai te entrega. Quem é a nossa família, irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos, minha mãe. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Os vizinhos ficaram curiosos, um milagre que movimentou as conversas no bairro. O próprio filho testemunhou que tinha lhe aberto os olhos. Não te parece estranho os próprios pais que compartilharam do sofrimento ter um filho cego agora dizer isso? E por último, a coisa mais nojenta, se exime, retira o corpo, tem idade, perguntai a ele mesmo, ele falará por si mesmo. Isso aqui não é nem um pai. Conflito de interesses. Jesus, amigo, meu irmão, Jesus, ele veio para trazer espada, e aqui está claro.
Aquele que ama mais o pai, a mãe do que a mim, não é digno de mim. O fator crucial para a sua convivência é aqueles que creem em Jesus. Esses são seus irmãos. Esses querem seu bem. Esses te amam, estão dispostos, pelo fator que está acima e que nos une, a nos colocar junto na morte. Quantos aqui estão dispostos a isso? Se fosse você aqui, o pai, o que você faria? 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aqui explica tudo. Porém, o verso 22 não se aplica só aos pais, não. Porque quem esteve antes na sala? Na mesma condição? O ex-cego. O que mudou então? Se as condições adversas são as mesmas, por que as respostas são diferentes? Essa é a questão. É isso que define nossa vida como cristão, irmão. Situações adversas que somos acometidos e como respondemos a ela define quem nós somos. Define quem nós somos. E em quem nós cremos. E verso 23 e último. Por isso é que seus pais disseram. Olha só. Por isso é que seus pais disseram. Será que João tem intenção de enfatizar o ponto negativo? Isso é Bíblia, irmão. Isso é o Evangelho de João. E você romantizando o Evangelho, né? Isso é Bíblia. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Por medo. Amados, confessar a Cristo é estar diante da ameaça de ser expulso da sinagoga. Exigia uma coragem que os pais desse homem não tinham. O dilema dos fariseus, porém, só aumentava, pois agora não havia mais do que duvidar, porque eles confirmaram que ele nasceu cego. Eles estavam diante de um milagre notório. Jesus era o seu agente. E esse sinal aconteceu no sábado. Conclusão. Neste mundo, irmãos, andamos como errantes, contrários aos princípios impostos por ele. Assim, aqueles que confiam em Cristo estão dispostos a enfrentar tudo e a todos, e realmente andarmos de acordo com a nossa vocação. Uma coisa que esse homem entendeu é: Cristo me chamou, e está muito bem claro o porquê ele me chamou. A pergunta final que eu faço a você, e depois lerei Hebreus 11. Você está muito certo de qual a sua vocação, do porquê e para que Cristo te chamou? Porque se você não tem convicção plena nisso, você vai negociar sua fé por qualquer coisa. Hebreus 11 deixa uma mensagem para nós. Verso 35 a 31. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados. Só um parênteses, um libertados ali, vamos fazer um parênteses. Vocês já ouviram falar de John Bunyan? Escreveu a maior parte dos seus livros dentro da cadeia. Todos os dias, eles chegavam com um termo para Bunyan e falavam: se você assinar aqui, se comprometer a não pregar mais isso, nós te libertamos agora. John Bunyan tinha uma casa, John Bunyan tinha uma esposa, John Bunyan tinha uma cama, cobertor, travesseiro, filhos. E sabe o que ele respondia? Se vocês me soltarem agora, hoje, ainda hoje eu estarei pregando o Evangelho de Cristo. Recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior.
Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. 38 e último. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e montes. Isso mostra que a fé que esse homem, inicial, bem pequena, né? Digamos assim, no início de uma caminhada cristã, está de acordo com os grandes homens da Bíblia? Qual é a fé que você tem? Essa é a questão. Qual é a fé que você tem? Porque a Bíblia, ela se conecta de Gênesis a Apocalipse. E a fé é sempre a mesma. Convicção daquilo que cremos. Que Deus te abençoe. Amém?